Amém. Amém. Então, olha só, diz assim o texto, Marcos 2, a partir do verso 23. Vamos ler? Acompanha comigo aí, Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal enquanto caminhavam... Pulei o ponto aqui, foi mal. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal, ponto. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Amém? Até aqui? Agora você vai clicar aí no seu aplicativo, vamos para o capítulo 3. A gente vai ler uma outra historinha aqui também. Pode ser? Todo mundo passou comigo aí? Capítulo 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e vem para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Até aí. Então, olha só. Semana passada a gente viu o lance do jejum. Obrigado. A gente viu qual era o problema dos fariseus com Jesus na semana passada. Poxa, os discípulos de Jesus, obrigado. Os discípulos de João jejuam. Os discípulos os fariseus, todo mundo jejua e tal. Por que os seus discípulos não jejuam? Então, havia uma crítica desse pessoal contra Jesus. Tranquilo até aí? Quem pregou nas outras semanas, eu não tive aqui todas as sextas-feiras, mas teve uma situação também de um cara paralítico e que entrou e o pessoal ficou olhando. Aí Jesus falou que os pecados estavam perdoados. Vocês lembram dessa história também? Também rolou um foco de tensão ali. Então os caras estavam criticando Jesus. Pô, quem é esse cara para dizer que vai perdoar pecado, etc, etc, etc. Agora a gente está num outro momento aqui. Então a oposição a Jesus está aumentando, está crescendo. O pessoal está insatisfeito. Não estão achando maneiro o fato de Jesus estar ali e se destacando como alguém que verdadeiramente ensinava a palavra, tinha autoridade, e a galera estava gostando disso. Então, qual é o lance agora? Agora eles vão testar, ver se Jesus passa no teste do guardar o sábado. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma, um erro de Jesus. Então, esse é o motivo pelo qual eles estão aqui e estão criticando. Vocês estão entendendo isso até aí? Está tranquilo? E qual é o lance do sábado? Lembra que lá nos 10 mandamentos, né, entre todos eles lá, tem um que fala da questão do sábado. Vocês lembram disso? Êxodo 20, não cobiçarás, não matarás, não blá, 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 blá. Se eu não estiver enganado, o 4º mandamento fala dessa questão do sábado. Tranquilo? Ou seja, qual é a ideia? É você ter um dia para você ter um momento com Jesus. Sim ou não? Só com Jesus? Vai ficar trancado no quarto orando o dia inteiro?
Não, né? É um dia que, na verdade, você vai deixar de trabalhar, de fazer alguma atividade para estar diante do seu Criador. Se todo mundo tiver essa mesma atitude, então você vai estar junto com seu amigo, com seu irmão, com sua família também. Tranquilo até aí? Você lembra do começo assim do mundo, quando Deus criou todas as coisas, quando Ele chamou tudo à existência, no primeiro dia, no segundo dia, etc, etc, etc? Não teve um momento que Ele descansou? Sim ou não? De todo o trabalho que tinha feito? Então Ele deixa um modelo para a gente. Ele deixa, na verdade, uma forma, assim, conhecendo o coração do homem, então já fica isso prescrito como uma forma de preservar o homem. O que você acha? Que um mandamento que diz que você tem que descansar. Pô, essa parada é maneira ou essa parada é ruim? Quem trabalha aqui? Levanta a mão. Aí fica ruim, cara. Pô, só tem 3 caras trabalhando aqui. Qual o problema de vocês? Vocês não trabalham em casa, não? Não ajudam em casa, não? Hã? Ó, vou perguntar de novo. Vou dar uma segunda chance. Quem trabalha aqui? Levanta a mão aí. Que isso, tá muito ruim. Coitado dos pais de vocês. Olha só, eu estou ampliando essa questão do trabalho. Lógico que vocês não estão, de repente, na idade de trabalhar. Mas vocês estão estudando, não estão? Sim ou não? É maneiro ter férias? Claro que é, cara. Pelo amor de Deus, cara. Quem quer estudar em dezembro? Calor danado. Você quer estar na praia, você quer viajar. Ninguém aguenta, cara. Tem que mudar a turma, tem que mudar professor, tem que mudar a escola. Não aguento mais, cara, ficar naquela escola lá, perturbação. Você tem que mudar, não aguento mais aquele professor, não aguento mais ver matemática, não aguento mais nada. É maneiro ou não você ter férias? Claro que é maneiro. Mas quando chega assim, no final de janeiro, já está dando vontade de voltar, não está não? Sim ou não? 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 Cara, as férias de vocês estão alucinantes, cara. É porque eu era de São Gonçalo, então não tinha essa parada não, cara. Eu achava maneiro as férias e tudo, mas chegava em janeiro, acabou, cara. Já joguei futebol na rua o dia inteiro, já fiz tudo que eu podia fazer. Eu queria voltar a estudar, já estava assim um tédio, entendeu? Para você nunca vai chegar esse tédio. Que isso, hein? Olha aí, hein? Estou sondando o coração de vocês. Olha só, preste atenção aqui. Essa pausa, em geral, ainda que vocês não queiram voltar a estudar, mas assim, um dia, né, vocês vão trabalhar, a maioria de vocês pelo menos, ela é necessária por vários aspectos, cara. Tem que dar uma parada, você tem que descansar, você tem que parar toda semana, você pode só trabalhar. Ó, isso vale na igreja também, cara. Assim, muita gente aqui serve em ministério. Quantos ministérios você serve? Pedro Brito. Pô, vários, né? Quantas vezes eu já falei para você deixar? Algumas vezes. Tem como, cara. Por mais que o cara queira servir a Jesus, a tua parada não vai ficar maneira, cara. Né? Você não vai ter tempo para outras pessoas. Se você estiver namorando, como é que faz? Você está namorando, não, né? Ainda não, viu? Homem de fé, ainda não. Como é que o cara vai namorar, cara? Se ele, poxa, está no Ministério de Serviço. Por que vocês estão rindo? Ministério de Serviço. Aí o cara é supervisor. Aí o cara faz engenharia. Você faz engenharia? Faz um monte de coisa, cara. Não pode, tem que ter um tempo para ele, para a família dele, para os amigos. O cara tem que ter um tempo, cara. Tem que ter um tempo, senão, não entendeu? Então a gente tem que olhar a nossa vida de uma maneira assim, no todo. Ó, se você ficar rindo muito também, eu tenho muitos exemplos aqui. Só que geralmente, dependendo do que eu vou falar, eu penso aqui. Beleza? Cara, olha só. Tem uma galera aqui se aproximando de Jesus, mais uma vez, como você se aproxima toda semana de Jesus. Toda semana você vem para esse lugar. E o que você tem que considerar é o seguinte, assim, o que você vem fazer aqui? Qual o seu objetivo quando você vem aqui? Teu pai está te obrigando a vir para cá? Você acha que o fato de você vir aqui faz com que você vá para o céu quando você morrer? Qual é a parada? Qual é a ideia aqui? O que você vem fazer aqui nesse lugar? Você vem para agradar alguém? Você vem porque você está afim de alguém? Todos os dias tem gente se aproximando ou de Jesus, ou da igreja de Jesus, ou dos discípulos de Jesus, ou do lugar onde as pessoas se reúnem em nome de Jesus.
Mas com que intenção? O que você vem fazendo nesse lugar? Isso aqui faz sentido para você? Olha só, todo mundo que se aproxima de Jesus só tem duas possibilidades. Ou você quer entender essa parada, você quer conhecer, ou você quer entender esse negócio de igreja, de culto, de Bíblia, ou então, cara, é o exato oposto. Você não acredita nessa parada aqui, você não está afim disso aqui, você está afim de outras coisas. De repente até mesmo de criticar, de repente até mesmo de condenar. Em que grupo você se enquadra? O que você está fazendo aqui nesse lugar? Para que você se deu ao trabalho de se arrumar para vir aqui sexta-feira, para ouvir a palavra, a banda tocou? A gente vê aqui um grupo de pessoas que está se aproximando de Jesus de novo, mais uma vez e mais uma vez. Eu queria destacar algumas palavras para vocês. Olha só. Olha as colocações deles. Por que eles estão fazendo o que não é permitido? São os fariseus falando acerca dos discípulos de Jesus que estavam fazendo o quê? Os caras estavam com fome. O texto vai dizer, eles estavam vindo de um lugar para o outro. Pô, o maluco parou para comer. Está com fome. Aí o cara olha e diz assim, olha só, não pode não. Por que esse cara está comendo? Outra colocação deles. Procurando motivo para acusar. Ou seja, eles estavam ali com a intenção de pegar um furo. Está entendendo o que está motivando esses caras a chegarem perto de Jesus? Outra colocação. Ver se ele iria curar no sábado. Esses caras não têm compromisso com Jesus. A onda deles aqui é detonar Jesus. Eles não têm compromisso. Olha como é que Jesus vai responder. Vocês nunca leram? O que é permitido? Jesus vai lançar perguntas para fazer os caras pensarem. Essa é a maneira de Jesus conduzir os seus diálogos, as suas conversas. Já reparou? O cara vem com uma situação para você, você lança uma pergunta. Deixa o cara pensar. Faz igual a Jesus, cara. Já chegaram para você com alguma pergunta assim, estranha, esquisita, pelo fato de você ser cristão? O que você fez? E tem uma dica aqui em responder igual a Jesus. Interessante que ele vai dizer o seguinte, olha só. Vocês nunca leram o que Davi fez? Davi é o rei Davi, beleza? Era respeitado. O que Davi tinha feito? Se você for lá, voltar lá no livro de Samuel, você vai ver a historinha. Num determinado momento, ele está fugindo lá, Saul quer matá-lo. Ele passa lá no sacerdote, está com fome também. Então ele come aquele pão que não era lícito comer. Comeu, estava com fome. Vocês nunca leram essa parada? Jesus vai citar, é porque a gente está no Evangelho de Marcos, mas se você for lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a história está um pouquinho maior. O público de Marcos não está muito interessado em profeta e sacerdote, não. Beleza, mas você vai ver Jesus falando outras coisas aqui. Vai dizer, por exemplo, se vocês compreendessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, vocês não teriam condenado inocentes. Jesus cita as escrituras. Pô, aqueles caras eram doutores da lei. Os caras entendiam. Então, Jesus cita a escritura para os caras e está mostrando o seguinte, vocês não compreendem o que está escrito. O fato de eles não compreenderem o que está escrito faz com que eles condenem inocentes. A nossa ignorância em relação às escrituras leva a gente a pecar. Não é isso que está escrito? Vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras? Sim ou não? É isso que está escrito. Então, olha só. Esses caras são mal intencionados. Esses caras, aparentemente, são religiosos, num sentido melhor da palavra, mas eles são no pior sentido da palavra. Beleza? Tranquilo até aí? Entendeu agora? Ficou mais claro o que está acontecendo aqui? É gente que
era líder, era um líder religioso, mas ele não tinha intimidade com Deus, cara. O que choca aqui é o fato de eles serem doutores da lei, os caras manjavam de escritura, mas eles não entendiam nada do que estava escrito aqui. Aí Jesus, que é o próprio Deus, que é o próprio Verbo encarnado, expõe a escritura para eles e os caras continuam sem entender. Bom, qual é a consequência disso? Qual é a consequência do fato de você não entender o que a palavra de Deus significa para a sua vida? Pô, em primeiro lugar, é óbvio, a consequência é problema teu. Vai ser ruim para você. Vocês são adolescentes. Cara, o que importa para vocês? Que um dia vocês estejam diante de Jesus e a gente vai estar junto para sempre. Quando que vocês vão começar a tentar entender, compreender e ter prazer nisso aqui? A consequência imediata, cara, é para você. Então, em primeiro lugar, a falta de compreensão das Escrituras já vai ser ruim para você, isso é óbvio. Mas olha só, vai ser ruim só para você? Primeiro, eles condenam os discípulos de Jesus. Certo? Por que eles estão fazendo aquilo que não pode fazer no sábado? Então, esse é o primeiro passo. E qual é o segundo passo? Eles vão condenar o próprio Jesus, cara. Vê como é que é a escalada do pecado? No primeiro momento, eu arrumo um problema com você. Num segundo momento, eu arrumo um problema com a banda. Depois, eu arrumo um problema com a minha célula. Depois, eu arrumo um problema com a igreja. Depois, cara, eu já arrumo um problema com Jesus. Começa assim, cara. Você não medita nas Escrituras, você não busca entender o que isso aqui significa para a sua vida, você erra, o pecado gera afastamento de Deus, e assim, um abismo chama outro abismo. Hoje você está aqui, quando você tiver 20 anos, você não está mais aqui. Você nunca reparou que tem gente que fica jovem e mete o pé? Pô, o cara era uma bênção, estava aí, dirigia qualquer ministério aqui, hoje não está mais, cara. Você acha que isso acontece da noite para o dia? Não é, cara. Essa galera aqui não tinha compromisso com Jesus, cara. Então, no primeiro momento, ele arruma um problema com os discípulos e agora ele arruma um problema com o próprio Jesus. Entendeu? Ficou claro até aí? Tranquilo? Vamos em frente? Mais algumas citações aqui, para a gente meditar. Eles permaneceram em silêncio. Na hora que Jesus pergunta, olha só, é correto fazer o bem ou o mal no sábado? Aí o texto diz que eles permaneceram em silêncio. Na sequência vai dizer o seguinte, que eles tinham um coração endurecido. Tranquilo? Qual foi a reação de Jesus diante desse fato? Vai dizer duas coisas aqui. Em primeiro lugar, que Jesus ficou irado. Poxa, me chama a atenção um texto que diz que Jesus ficou irado. Porque eu imagino Jesus assim, como alguém que ele é, totalmente santo, totalmente perfeito, que tem um discernimento espiritual assim, completo e absoluto. Então, toda vez que eu vejo Jesus numa atitude... Assim, eu sempre imagino Jesus numa atitude assim, mais... positiva, no sentido do amor, da atitude, da reação. Não sei se com você é assim, eu imagino assim, Jesus mais por esse viés. Mas, quando fala que Jesus ficou irado, para mim, assim, eu tenho que tentar entender o que está dizendo aqui no texto aqui. Cara, o texto está dizendo que Jesus ficou irado. Diante de quê? Diante do comportamento daqueles caras ali. Então, eles tinham um coração endurecido.
E Jesus conta outra história lá no Evangelho de Mateus. Ele vai dizer o seguinte: se vocês tiverem uma ovelha e ela ficar agarrada lá, travancada no sábado, pô, vocês não vão lá buscar? Aí os caras não respondem nada. Então, olha só. Eles estavam preocupados com uma ovelha, assim como Jonas estava preocupado com uma planta. Lembra do profeta Jonas? Plantou lá, a plantinha fez a sombra, ficou com pena da planta e não ficou com pena do povo de Nínive. Tá ligado? Você percebe que as histórias têm conexão? Você percebe que na palavra de Deus você vai ver vários exemplos com os mesmos princípios? Tudo bem até aí? Então, olha só. Esses camaradas não tinham intimidade com Jesus e agora essa falta de intimidade de Jesus faz com que eles não escutem Jesus. Então Jesus vai expor a palavra para eles mais uma vez. Vocês não leram o que fez Davi, não leram que no sábado o sacerdote profana o dia, mas fica sem culpa. Vocês entendem o que significa desejo de misericórdia, mas não sacrifícios. Vocês buscariam sua ovelha perdida no sábado. Ele coloca isso tudo para os fariseus. O que você espera quando tem uma situação tensa, uma situação assim que você... Vem alguém, te explica uma parada, o desfecho, tudo caminha... Ah, tá, então eu entendi, então é isso que significa. Quando você vai para o final do texto, aí diz que os fariseus saíram dali e começaram a conspirar com os herodianos sobre como poderiam matar Jesus. Cara, o coração endurecido, cara. No primeiro momento, você peca. No segundo momento, você não quer nem mais ouvir a palavra de Deus. Começa assim, cara. Começa muitas vezes na adolescência de vocês. Vocês têm ouvido a palavra de Jesus? Vocês têm meditado na palavra de Jesus? Como que tem sido a vida devocional de vocês? Vocês que estão fazendo discipulado, vocês têm falado a verdade com seus discipuladores? Vocês estão abrindo o coração, vocês estão compartilhando as suas lutas, as suas dificuldades. A gente tem que se colocar à disposição de vocês aqui tantas e tantas e tantas vezes. Vocês têm trabalhado com a verdade? Ou vocês têm mentido? Como é que tem sido isso na vida de vocês? Outro ponto aqui. Eu imagino que você, alguma vez na sua vida, você já ficou irritado. Assim, se você tem irmão, já ficou irritado com Laís e Letícia? Já? Não, nunca, né? Mas Laís e Letícia, nunca vi vocês irritadas uma com a outra. Aí é Marquito que é o problema, cara. Óbvio. Né? Pô, você tem irmão? Já teve problema com seu irmão? Já? Brigou com seu irmão? Jogou alguma coisa nele, assim? Já? Ih, ó, teve alguém que foi, pô, várias vezes. Pô, uma parada meio sem nexo, né, cara? Para pra pensar. Eu tô aqui, pô, você é meu irmão. Aí a gente tá aqui, ele tá vivendo junto, mesma casa. Daqui a pouco rolou um ponto ali de divergência, a gente não chegou num ponto comum. Aí eu jogo uma parada em você, eu te dou um chute. Cara, é ridículo, não tem nexo essa parada, mas a gente faz, não faz? Não, ninguém faz essa parada. Não tem sentido. A gente reage das maneiras mais esquisitas, cara. Ó, falei de briga, agora vamos falar de amor. Você já ficou apaixonado, não já? Já? Pô, todo mundo já ficou apaixonado. Essa aí você pode concordar. Como é que você reagiu, assim, em razão do fato de você ter ficado apaixonado? Você passou a ficar mais perto da pessoa? Hã? Como é que foi? Você conheceu o Marquito, aí ele tocava aqui. Como é que foi essa aproximação? Mas ele percebeu, aí ele foi chegando. Vocês eram da mesma célula? Você tem que dar uma explicação muito curta. A Marquito não percebeu, aí a Luciana teve que... Aí algumas meninas já vieram conversar comigo. Olha só, eu gosto dele, mas ele não percebe. Você acha que eu devo falar com ele? Poxa, você já fez assim com o cabelo, já chegou perto, já deu condição? Já, mas ele não percebe. Pô, então fala com ele, cara. Aí deu certo, eu dei essa dica 2 vezes para meninas aqui, entendeu? Aí uma vai casar, inclusive, cara.
Maneiro, você dá uma dica, a parada dá certo, os caras vão casar. Eu vou ser padrinho, pô, maneiro demais, cara. Mas assim, de maneira geral, além de você ficar meio bobo quando você está gostando de alguém, se você for muito tímido, você não quer que ninguém saiba, você quer... É estranho, é um paradoxo. Você gosta da pessoa, é objeto do seu alvo, do seu amor, mas você não quer que ninguém saiba, se você for muito tímido, né? Aí um dia você vai compartilhar com alguém assim, aí a pessoa, cara, vou falar, não, pelo amor de Deus, não fala não, aí você já fica desesperado. Se você for um cara mais solto, você vai resolver o seu problema, você vai chegar e vai falar. Você sabe que geralmente essa parada dá errado, né? De se apaixonar. Dá muito errado, cara. Nunca dá certo. Você gosta da pessoa, a pessoa não está nem para você. Isso vai acontecer muitas vezes, você vai sofrer, é ruim. Mas assim, resolve logo esse problema, cara. Você tem que tomar atitude, você tem que reagir. Ficar só sentindo não é bom. É uma tristeza todos os dias. Você não resolve o seu problema, cara. É muito ruim. Então, assim, dica, né? Cara, se está gostando da pessoa, você tem que chegar e tem que falar, cara. Eu escutei essa dica quando era muito novo. Você chega e fala, cara. A pessoa dá logo um não, acabou. 3 dias depois você já esqueceu essa parada. Né? Ou, se tudo der certo, a pessoa também gosta de você. Caraca, que maneiro. Né? Beleza? Então, se você estiver gostando de alguém, no final do up você fala. A gente faz bota uma situação. A gente coloca numa situação para ver o que vai acontecer. Os caras colocaram Jesus aqui numa situação, cara. A parada aqui, ó, eles colocaram Jesus numa situação. Tem gente que acha que, inclusive, esse cara dessa mão aí torta que estava ali, foi colocado ali intencionalmente. Olha que parada sinistra. Os caras prepararam uma armadilha. A forma como o texto está escrito no original, se você for estudar, se você for ler, as reações dos caras, o comportamento, acredita-se que era uma grande armadilha aquilo ali. O amor é uma armadilha, né? É a música do Djavan, né? O amor é um grande laço, né? Um passo para uma armadilha, um lobo... É assim, cara. É um horror, ficar apaixonado é muito ruim. Os caras prepararam uma armadilha para Jesus. Volta para mim. Você que está apaixonado, esquece agora o seu amor por um momento. Os caras prepararam uma armadilha para Jesus. Então, assim, o segundo ponto. O primeiro ponto eu falei que quando você está errado, quando você está no erro, quando você está no pecado, você vai errar e, consequentemente, você vai derrubar quem está do seu lado. Certo? Agora, a gente vê como que Jesus reage diante dos fatos que estão acontecendo. Quais são os fatos? Tem uns caras ali que os caras se preocupam com as coisas dele, com a ovelha dele, com a casa dele, mas ele não está nem aí se o cara tem a mão torta. Ele não está preocupado com isso, cara. Ele tem que ficar com a mão torta, porque não interessa. É o que a gente entende da lei, da religião, o que a gente fala é a verdade, quem manda na parada sou eu, isso aqui para mim não vale. Então, o que vale é o seguinte, tem que guardar o sábado. Havia 39 formas de você quebrar o sábado por meio do trabalho. 39. E depois eles desenvolveram cada uma delas em mais de 200 preceitos. Sábado ficou insuportável. Deus fez o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Não tem sentido. A parada é para você descansar, para você ter um tempo de qualidade com Deus. Isso aqui tem que ser uma parada leve para vocês, para o coração de vocês. Não pode se tornar religião. Vir à igreja, meditar na palavra, orar. Não pode ser algo chato, penoso, desagradável. Senão está ruim, está errado. Eu não sei como que você aprendeu, como que foi a formação desses conceitos no coração de vocês. No que diz respeito a Jesus, cara, tem que ser doce, tem que ser agradável, tem que ser leve, não tem sentido. Aqui não tem livro de regras, pode, não pode, veste, não veste, faz, não faz. Cara, aqui é o Espírito Santo que vai dizer, você vai ler a palavra de Deus, está tudo muito claro aqui, mas não é o que eu acho da palavra, não é a minha interpretação, é o que a Bíblia diz, cara. Você é adolescente? Já ouviu dizer que tem tempo para todas as coisas? Você sabe que tem coisa que você está afim de fazer, que você não vai poder fazer hoje, tem que esperar o dia certo de fazer? Você acha que Deus brinca com você, com o que você sente? Deus que te fez assim, Deus que colocou o que você sente em você. O sábado, a lei, as orientações, tudo isso é para o nosso bem, cara. Esses caras não entendiam assim.
É correto fazer bem no sábado? Os caras ficam quietos, cara. Olha só a situação. Você imagina, um cara aleijado, Jesus está para curar o cara, os caras não querem que o cara seja curado. É isso que a religião faz com as pessoas, cara. Ela impede você de fazer o bem. Agora a pergunta que fica: vocês têm feito o bem? O que vocês têm feito no sábado? E no domingo? E no dia de vocês? Vocês têm curado? Vocês têm apresentado um Jesus ressurreto que dá sentido para a vida de vocês? Quem convive com vocês já teve contato com essa realidade? Diante dos opositores da fé de vocês, como que vocês têm agido? Cara, Jesus estava aqui contra toda a oposição. Semana passada eu perguntei quem tem célula na escola, etc, etc. Eu não quis estimular ninguém a fazer culto. Não é isso não, cara. É muito além disso. É você ter um tempo de qualidade que de alguma maneira vocês possam pedir, Deus orientar, que vocês possam chegar em alguém. Não é para fazer culto em escola, com nada disso, não tem nada a ver. A ideia não é essa. A ideia não é expor ninguém ao ridículo, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com nada, fora da hora, fora de propósito. É você estar junto com quem tem a mesma fé que você. Isso é bom para você. Vocês têm feito o bem no sábado? O discípulo de Jesus não fica parado. Ele faz como seu mestre. Mesmo diante de seus opositores, ele aproveita toda oportunidade para fazer o bem. A galera estava contra Jesus, cara. E Jesus fez exatamente aquilo que ele tinha que fazer. Fez a coisa certa. Fez o bem. Então, eu queria deixar isso para vocês, para reflexão. A gente vai seguir na sequência do estudo do Evangelho de Marcos, cada vez mais. Agora vai mudar um pouco o foco. A gente vai ver outras formas de oposição a Jesus. A gente vai ver outras maneiras. Mas, em primeiro lugar, lembrar que se você não entende a Escritura, se você não tem uma compreensão da Escritura, você erra e você começa a agir no sentido de impedir que outras pessoas sejam abençoadas. Entendeu? Não pode curar no sábado. Quer dizer, eu erro e ainda faço com que o outro não faça o bem. Segundo lugar, diante de toda injustiça, diante de todo erro, um discípulo de Jesus não fica só irritado, chocado. Ele age. Ele cura. Ele abraça. Ele fala de Jesus. Ele abençoa. Se ele está em casa com conflito, ele vai se colocar diante de Jesus. Ele vai ser cura para dentro da sua casa. Se ele namora, ele vai ser bênção para sua namorada. Se ele tem amigos na escola, ele vai ser bênção para os seus amigos. Amém? Vamos orar? Jesus querido, louvado seja teu santo nome mais uma vez pela tua palavra que foi lida. Faça com que a gente seja discípulos parecidos contigo, semelhantes a você, Senhor. Em nome de Jesus, livra a gente de uma atitude moralista, legalista. Livra a gente de um coração egoísta, Senhor. Faça com que, ao compreender a sua palavra, a gente sinta o quanto a gente foi amado, Senhor. Em nome de Jesus, faz isso. Faz com que a gente, diante de toda oposição, diante de toda injustiça, diante do fato de que existem pessoas que te odeiam, odeiam esse lugar, odeiam o que a gente faz, que a gente permaneça firme como quem vê aquele que é invisível, que a gente permaneça firme contigo, Senhor, que a gente entenda que o nosso chamado é para fazer a tua vontade, Senhor, que a gente entende que a nossa vida foi comprada por um alto preço, Jesus, que a gente foi chamado para curar, para pregar, para ensinar, para abraçar, Senhor. Faz de nós, Senhor, discípulos que verdadeiramente cumprem a tua palavra, Jesus. Faz essa obra nesse lugar, em nome de Jesus. Amém.